Pod Business, o podcast da M-Stort. Olá, amigos, começando então mais um podcast. Pod Business, o podcast de negócios da M-Stort, uma empresa de consultoria há mais de 35 anos no mercado nacional e internacional no desenvolvimento de negócios, tá? Trazendo companheiros, trazendo muita informação para você. Hoje estamos iniciando uma nova fase dentro do nosso podcast, trazendo aqui para a bancada os municípios gaúchos, né? Junto aos gestores públicos, traremos então temas como desenvolvimento municipal, novos projetos e estratégia de captação de investimentos. Antes de iniciarmos com o nosso participante de hoje, né, Lene, a minha companheira Lene, convido então você a se inscrever no nosso canal, né, Stort TV, e acione ali as notificações, né? Tem um sininho ali que você fica sabendo de todas as novidades que acontecem no nosso canal Stort TV. São os Business Partners e os episódios, então, do nosso Pod Business, o podcast de negócios da M-Stort. Lene, prazer de novo. Tá? Olá, prazer, né? Sempre estar contigo aqui com os nossos convidados especiais. Começando uma nova fase do nosso podcast. Quem está conosco hoje? Hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui conosco, um convidado especial de, com certeza, muito gabarito, que é conhecedor de toda a gestão pública, porque o currículo dele, olha, é bastante extenso. E estamos com o César Antônio Sequinato. O César Antônio é advogado, profissional com uma larga experiência em gestão pública, já foi procurador-geral do município de Santa Cruz, também ele exerceu o cargo de secretário municipal do meio ambiente, foi também secretário de desenvolvimento econômico, também, né, da cidade de Santa Cruz, vereador de Santa Cruz, ali no mandato de 2017 a 2020, né? E foi presidente da Associação Comercial e Industrial também da cidade de Santa Cruz. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por receber o nosso convite e participar conosco agora desse inicial, né, Pod Business, que a gente vai começar a desenvolver as regiões de todo o nosso estado, cidades, desenvolvimento e tudo mais. Muito obrigada, César, por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Lene. Muito obrigado, Vlamir. Os cumprimentos também ao diretor da M-Stort, Dr. Mauriano Stort, e um abraço por esse contato especial com toda a audiência da Stort TV. César, a gente gostaria, né, Sequinato, de iniciar essa conversa, que tu começasse então a contar um pouco de como surgiu essa profissão dentro da gestão pública, como é que tu te encontrou na gestão pública, como é que iniciou a tua história? Olha, na minha trajetória profissional, eu tenho alternado praticamente experiências como executivo de empresas e também, vamos chamar assim, de executivo, ocupando alguns cargos na administração pública em nível municipal e também uma experiência de 4 anos como diretor do Banrisul. Então, creio que essa experiência da iniciativa privada, Vlamir e Lene, e também essa experiência praticamente aí de 8 anos na gestão pública, né, junto a prefeituras, nos dá uma bagagem, né, de a gente conhecer o que temos de bom, tanto na administração privada, das empresas privadas, né, e também da gestão pública, né. Então, aplicando os conceitos de gestões também adquiridos nos bancos escolares, na faculdade e também nas pós-graduações que a gente fez ao longo deste período também. Sequinato, no ano passado nós tivemos essa calamidade pública que nos atingiu, né, todos, com as enchentes, já vínhamos com 2 anos de estiagem aí, e eu te pergunto assim, a gente tem escutado assim, muita resiliência e muita reconstrução. E aí a minha primeira pergunta para ti é, os municípios estão preparados para receber essa reconstrução? Eles têm alguns atrativos que possam receber assim, alguns investimentos públicos ou até mesmo privados para o seu desenvolvimento? O estado do Rio Grande do Sul foi muito desafiado nos últimos anos. Sem dúvida. Secas recorrentes e esses programas de dotar os municípios, né, de represas, de formas de armazenamento de água, já se fala muito, praticamente desde 2010, se não me engano, né, mais intensamente, mas já em outras épocas do estado do Rio Grande do Sul já se
já tínhamos essa pauta, né? E veio se somar também, além desses seguidos períodos de seca, de estiagem, tivemos o Covid-19, que foi uma tragédia planetária, mas e o Estado foi vitimado, nós aqui no Paralelo 30, né, por essa tragédia que foi a enchente que se abateu sobre quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente o Vale do Taquari, um vale muito progressista, né, cidades assim de alta renda per capita, e também a Grande Porto Alegre. Sim. Então, isso, a palavra da moda, que virou uma palavra da moda, né, a tal da resiliência, né, ela tem sido, assim, talvez um dos jargões mais utilizados por todos os gestores públicos, desde o governador até os prefeitos e vereadores das cidades atingidas. E esse é o grande desafio. Infelizmente, muitas vezes, a gestão pública, né, ela tem todos os seus procedimentos legais necessários, né, exigidos pelas autoridades de auditoria, os tribunais de contas, né, o Ministério Público. Então, muitas vezes, a resposta do setor público a esses desafios, ele se dá de forma lenta. Certo. E uma das formas, talvez a melhor forma, né, é de os municípios buscarem, né, através de PPPs, através de consultorias especializadas, né, dar agilidade a estes processos, né, para buscar os recursos necessários, seja junto ao governo federal, seja junto a organismos internacionais de fomento e de socorro, né, a regiões, a estados. E isso aí tem sido feito, mas talvez o que nos deixa um pouco angustiado é muitas vezes a demora no buscar esses recursos, de desenvolver um pré-projeto. E a burocracia para deslanchar, né? Exatamente. Determinados tipos de projeto que tranca, né? Eu posso citar aqui alguma coisa que eu lembro de cabeça, assim, aquela energia que tem lá para Rio Grande, que está ali há 4, 5 anos e não tem, e a cidade precisa de energia e não destranca. Mas a burocracia atrapalha bastante, né? Infelizmente. Até, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer a respeito da parte, como secretário de desenvolvimento, inicialmente ali, quais foram as iniciativas, né, que eu sei que tu criou para começar a desenvolver a cidade ali naquele âmbito? Olha, primeiro, né, estar secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de uma cidade como Santa Cruz do Sul, que sempre, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido, em média, o 7º PIB do estado, uma cidade com alta renda per capita, com excelentes indicadores sociais, talvez seja menos desafiador do que ter a mesma função em municípios vamos chamar de regiões mais carentes, né? E a própria cidade de Santa Cruz do Sul, ela tem uma tradição, é uma cidade que a indústria está no seu DNA, e também tem um setor que é a cadeia produtiva do tabaco, que é um cluster internacional de excelência, que proporciona, né, excelente arrecadação de impostos para o município, para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil. Sim. E também devolve, né, através do retorno do ICMS, devolve recursos para o município e através dessa alta renda per capita que o setor proporciona, né, a cidade apresenta ótimos indicadores sociais. Signato, foste muito feliz nesse exemplo da indústria do tabaco, porque eu sempre acreditei e acredito, continuo acreditando, que nós deveríamos ter, e certamente vamos chegar lá, não a exportação do nosso produto in natura, mas beneficiar esse produto, industrializar esse produto, criar uma cadeia, né, para manufaturar esse produto que a gente extrai, né, e mandar para fora, então, já o produto beneficiado. Exato. Né, que cria ali empregos, que cria uma indústria, que cria digamos assim, uma situação com a comunidade muito boa. Né? Não é só colher e mandar embora, né? Deixa que eles lá não, nós vamos fazer por aqui. 90%, sensacional o exemplo. 90% do tabaco produzido nos 3 estados do Sul, ele é exportado.
o tabaco agora fechou o ano de 2024 como o segundo produto na pauta de exportações gaúchas. Além do tabaco beneficiado, do fumo em folha beneficiado, sim. Também há uma exportação também de cigarros. Do cigarro, né? Já pronto, Infelizmente tem o outro lado, que é o contrabando, ou melhor falando, o descaminho dos cigarros produzidos em outros países aqui da América do Sul, e também o cigarro produzido internamente, né, sem a fiscalização, sem o recolhimento de impostos e sem o monitoramento das autoridades sanitárias, né? Hoje esse mercado, vamos chamar assim de mercado ilegal, ele está por volta aí de 54% dos cigarros consumidos aqui dentro do Brasil. Então, se esse produto, né, não tivesse esse descaminho e fosse feito o recolhimento dos impostos aqui, olha, essa cadeia produtiva do tabaco, ela produziria mais progresso, aonde ela tem os seus produtores e todos os demais atores da cadeia produtiva, né? Mas em relação à questão de Santa Cruz, mesmo a cidade, ela sediando o principal cluster internacional de excelência de produção de tabaco, nós buscamos, outras administrações também buscaram, mas creio que nós fomos muito felizes de 2013 para cá, inclusive na diversificação da economia de Santa Cruz do Sul. Então, nós agregamos, Vlamir e Lene, entre as 50 maiores empresas hoje do município, 12 empresas entre as 50 maiores surgiram de 2013 para cá em Santa Cruz do Sul. Ou seja, é um alto grau, talvez não obtido nos municípios de população acima de 100 mil habitantes neste período. 12 empresas entre as 50 maiores recolhedoras de ICMS. Em cima desse número impressionante. E vou agregar, Vlamir, com a tua licença, nas empresas prestadoras de serviço, aquelas que recolhem o ISS, não aquelas que recolhem ICMS, entre as 50 maiores de Santa Cruz, nós conseguimos agregar 15 novas empresas entre essas 50 maiores recolhedoras de ICMS. Ou seja, nós mantemos aquilo que nos trouxe até aqui, em termos de qualidade de vida proporcionada pela cadeia produtiva do tabaco e outras grandes indústrias, inclusive de liderança nacional, e agregamos novos setores, empresas de alimentação, empresas de logística, que inclusive é uma especialidade da M-Stort, projetos de logística, né? E também empresas já chamadas empresas prestadoras de serviço, empresas da área de saúde. Santa Cruz se tornou um cluster, também um centro regional de saúde. E também empresas de inovação, de desenvolvimento de aplicativos, de software, né, chamada indústria internet, da inovação. Comunicação também estão desenvolvendo bastante, né? Mas, Segnato, levando, né, o exemplo de Santa Cruz do Sul para o nosso Rio Grande, as empresas elas têm uma certa dificuldade com licitações, com demora, com aprovações, com Câmara de Vereadores, com vários aspectos ali e tal. Essa parceria público-privada que é o que nos interessa, né, levar para esses municípios o investimento na área privada, ela esbarra um pouco nessa burocracia, né? Eu acho que havia uma queixa de empreendedores. Como é que nós... Desculpe, só vou complementar a pergunta. E como é que nós podemos transpor essas barreiras que tem? Havia uma queixa de décadas atrás de alguns empreendedores das dificuldades de empreender no estado do Rio Grande do Sul, a obtenção de licenças. Creio que isso aí foi, de certa forma, resolvido em nível de estado do Rio Grande do Sul e também na grande maioria dos municípios. Nós, lá em Santa Cruz do Sul, teve várias empresas de atuação nacional que se estabeleceram em 2018, que se estabeleceram este ano de 2024 em Santa Cruz do Sul, que elogiaram muito a resposta da Prefeitura Municipal, sendo que as licenças foram obtidas praticamente num tempo recorde comparado com outros municípios do Brasil, onde essas mesmas empresas se instalaram, né?
Então, Vlamir, melhorou muito, porque não tem o porquê, pelo menos assim, de estabelecimentos, empresas, né, de baixo risco, terem que esperar pela aprovação dos seus alvarás e licenças dos seus projetos e licenças, né? Então, acho que não é só o caso de Santa Cruz. Os municípios fizeram um trabalho muito intenso, né? Eu acho que a grande maioria possui esta agilidade. E o que vai definir, muitas vezes, a instalação de uma empresa num determinado estado, num determinado município, cada vez mais é a posição logística desse município. Ou seja, hoje, cada vez mais, principalmente as empresas industriais, elas buscam estar perto do seu cliente ou perto do seu fornecedor, de preferência os dois. Perfeito. Então, as condições logísticas do estado do Rio Grande do Sul, que foram muito prejudicadas, severamente prejudicadas pela tragédia climática. Cria uma indústria e criam sistemistas ali na volta, né? Então, a condição logística ela é uma condição hoje sine qua non, né? Para tu atrair investimentos para o estado do Rio Grande do Sul e vindo para o estado do Rio Grande do Sul, dentre os municípios gaúchos, esta empresa escolher o melhor destino, sempre levando em consideração essas questões de logística, ou seja, atender o seu cliente com maior rapidez, ao menor custo, com excelente relação custo-benefício. Prazo menor, tudo. E o desenvolvimento, né? Quando começam novas empresas a abrirem lá seus espaços, o emprego também aumenta para as pessoas ali daquela cidade e das localidades ali próximas também, porque tem muitas cidades próximas ali, Santa Cruz também, que tem essa troca, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente o quanto desenvolveu na opção de vagas de emprego, do dinheiro também circular ali pelo município. O Brasil está fechando praticamente o crescimento do PIB de 2024, vai ficar entre 3,5% a 3,7%. Muitos economistas, respeitados economistas, dizem que hoje, dadas as condições de infraestrutura do país, qualquer crescimento de PIB anual acima de 2%, ele carrega um componente até inflacionário. Ou seja, o país não se preparou para ter um crescimento de 3,7%. E muito se discute se esse crescimento de 3,7%, creio ele vai nessa direção. Ele também teve, assim, um forte aporte fiscal, ou seja, o governo, né, injetou recursos. Então, o percentual hoje da população economicamente ativa empregado é um dos mais altos, praticamente, das últimas décadas, né? E Santa Cruz também, se formos falando assim com os empresários no ano de 2024, principalmente da indústria, mas também do comércio e da prestação de serviço, a maior dificuldade era conseguir trabalhadores. Então, Santa Cruz também teve dificuldade na mão de obra. Essa dificuldade. Assim como outras regiões, tanto da parte industrial e até, inclusive, regiões agrícolas do nosso estado. É um fenômeno desses últimos anos aí da economia brasileira. Mas apesar disso, Signado, Lene, eu acredito ainda que o nosso estado e o nosso país, enfim, tenha muito para crescer. Olha, o que nós temos de estrada, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, para duplicar. Nós temos cidades sem hospitais, nós temos cidades sem universidade. Então, tem tudo para fazer. Tu falou a questão da duplicação de estradas, né? Talvez o Rio Grande do Sul seja dos principais estados brasileiros, aquele que tem a menor quilometragem de estradas duplicadas. Então, tem muito por se fazer ainda. Nossa região também ela foi beneficiada, né, pela concessão com duplicação da RSC 287. Hoje, o município de Santa Cruz do Sul é o município que tem a melhor posição logística do estado do Rio Grande do Sul. Porque ele é cortado pela RSC 287 e pela chamada 153471, que atravessa o estado e vai até o porto de Rio Grande. Cortado por essas duas importantes rodovias,
a cidade ela se localiza, a cidade de Santa Cruz do Sul, além dela ser, em média, o 7º PIB do Estado, né? Ora é o 5º PIB do Estado, ela oscila em função até do faturamento da cadeia produtiva do tabaco, mas ela também, a própria região, a cidade, a região, o Vale do Rio Pardo, é um importante polo econômico, e a sua principal cidade, que é a Santa Cruz do Sul, ela fica equidistante dos principais centros econômicos e populacionais do estado do Rio Grande do Sul. Fica a 154 quilômetros de Porto Alegre, 165 quilômetros de Caxias do Sul, 140 de Santa Maria. Então, qualquer indústria, principalmente do ramo logístico, distribuição de alimentos, distribuição de bebidas, distribuição de medicamentos, se ele for analisar o melhor local para ele colocar a sua operação logística. Vai colocar em Santa Cruz do Sul. Perfeito. Tem um empreendedor que fez um trabalho de pesquisa onde ele deveria colocar o seu centro de distribuição de um produto de alto consumo popular. Ele fez uma pesquisa e ele disse o seguinte: o centro econômico do estado do Rio Grande do Sul ele fica exatamente a 8 quilômetros da Catedral São João Batista, que é a Catedral de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. Obviamente, é a maior catedral da América Latina em estilo gótico, né? Exatamente. É praticamente um símbolo da cidade, dos principais pontos turísticos da bela cidade de Santa Cruz do Sul. Maravilhoso. Então, Vlamir, o estado do Rio Grande do Sul ele está se tornando um estado maduro, cresceu de 2010 a 2022. Com boa perspectiva, né? 1,8%, ou seja, muito abaixo. Então, ele é um estado hoje maduro. Ele vai ter importantes desafios pela frente. Ele não vai ter esse crescimento populacional. Então, o crescimento do PIB gaúcho e das cidades polos, principalmente, vão se dar através, né, da modernização da sua indústria de transformação e, principalmente, né, de cada vez mais agregar, Helene, a indústria de inovação. E, para isso, nós temos importantes instrumentos no estado do Rio Grande do Sul, que são as universidades comunitárias, né, com seus cursos, com seus polos tecnológicos. Né? Nós temos aí no Vale do Taquari, só para citar a nossa região irmã, lindeira, né? A Univates. A Unisc. E a Unisc com o Tecno Unisc. Né? E lá em Santa Cruz, eu sempre falava até o final de 2024, nos veículos que a gente tem a oportunidade, né? De feliz a cidade que tem 2 polos de inovação. O Tecno Unisc, né? E o Galten, que completou 2 anos, que foi uma iniciativa do governo que concluiu, da prefeita Helena, seu mandato em 31 de dezembro, que é o Galten e o Parque de Inovação, ou seja, uma cidade que conta com 2 parques de inovação. Vai daí, em função de ter o Tecno Unisc, principalmente, e o Galten, que é o mais recente, de termos uma importante participação entre os maiores recolhedores de ISS, de empresas da área de tecnologia, desenvolvimento de apps, de softwares, né? Ou seja, as chamadas startups, né? Que já estão agregando impostos. Agregam impostos e agregam empregos com uma renda média, né? Um salário médio bastante interessante. O Segnato falou que não tem um crescimento populacional. Mas um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente está conversando sobre uma região que tem um crescimento populacional, que é o nosso litoral, Segnato. Então, durante a pandemia, né, durante até mesmo as enchentes aqui e tal, houve um deslocamento, né, da população para o litoral. E muito desse deslocamento ficaram por lá. Mas há que se nesses municípios, Segnato, eu acredito que se criar condições, ora, para essas pessoas que foram morar lá, fixar residência, enfim, fazer sua vida no litoral, nós temos que criar uma certa infraestrutura ali para segurar o povo lá também, né, Segnato? Tem municípios ali, por exemplo, como Capão da Canoa, Imbé, que de 2010 a 2022 tiveram um crescimento de quase 52% da sua população. Para ter ideia, o município de Santa Cruz do Sul teve um crescimento aí de 13,6% nesse mesmo período. Sim. Ou seja, o litoral, até pelo clima, ele tem esse atrativo. Obviamente que grande parte desse crescimento é de pessoas, de aposentados que
tiveram possibilidade de morar, talvez uma parte, inclusive, da própria capital Porto Alegre, da proximidade com o litoral. E o desafio desses municípios é também que, além que esse crescimento populacional, ele também se torne um polo de novas empresas, de novos empreendimentos. E eu vou te sugerir aqui agora um assunto bem interessante que chama-se Porto do Arroio do Sal. Exato. Que em 2025 deve começar as obras, né? Exato. Eu acho que ali deve surgir alguma coisa de investimentos, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele possui somente o Porto de Rio Grande para o escoamento das suas exportações e o recebimento de suas importações. O estado de Santa Catarina, Vladimir, está com 6 portos. Tá? Então, o Porto de Arroio do Sal, praticamente ele tem ali uma linha reta até a cidade de Caxias do Sul, pela Rota do Sol. Ele tem essa proximidade com uma das principais regiões econômicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, vai ser também... Existia, Segnato, ali uma certa preocupação do pessoal lá de Rio Grande, né, que... me perdoe o pessoal de Rio Grande, mas tinha um certo ciúminho ali do Porto, que ia trazer algum prejuízo, mas eu acho que tem para todos, né? Eu acho que existe... Está comprovado que portos e aeroportos são essenciais para o desenvolvimento de qualquer região, estados e regiões. É só olhar a posição de Itajaí no ranking do PIB de Santa Catarina e o ranking dos municípios também que tiveram portos recentemente instalados nas regiões de Santa Catarina. Então, ele talvez seja o principal ou um dos principais fatores de atração de novos investimentos e inclusive de indústrias. Né? Então, na minha maneira de ver... E como tu falou de Santa Cruz, também eu acho, desculpe te interromper, a prestação de serviço, né? De repente, algumas universidades, né? Alguns polos de saúde, como está acontecendo em Capão da Canoa, a Lene falou bem. E às vezes cursos direcionados, também, né? A indústrias, empresas que vão abrir ali com curso. Durante esse período aí, já fazia isso na iniciativa privada, também tive a oportunidade de conhecer todo o estado do Rio Grande do Sul, quando fui diretor do Banrisul. Nessas últimas décadas, teve alguns municípios que eu chamo de polos regionais e que a EMSTORT conhece muito bem, que são catalisadores de investimentos. Perfeito. Investimentos na área de industrial, investimentos na área de turismo. Né? Talvez para os nossos assistentes aí não seja nenhuma novidade, mas a Serra Gaúcha é um polo fortemente industrial. Mas algumas cidades da Serra Gaúcha conseguiram conciliar a atividade industrial com um forte desenvolvimento do turismo. Aí eu cito Bento Gonçalves, que equilibrou muito bem. Tu deve estar falando do enoturismo, né? Principalmente do enoturismo, né? Que é interessante conversar, né? Gramado e Canela, né? Já praticamente cidades essencialmente turísticas, né? Perfeito. E que ao ter um fantástico crescimento, esse crescimento ele meio que se espraia para outras cidades. Por exemplo, São Francisco de Paula e a própria Nova Petrópolis, onde a EMSTORT até fez um recente projeto ali do parque ali, né? Homenageando inclusive a Varig, né? Isso. Da mesma forma ali também na Serra Gaúcha, pega a cidade de Bento Gonçalves, que foi se expandindo, tu não sabe mais aonde é Bento, aonde é Garibaldi, aonde é Farroupilha, né? Tudo ali, é legal, então, à medida que essas cidades vão crescendo, outras cidades também que têm forte base industrial, são cidades assim de população mais reduzida, mas fortemente industrializada, como Flores da Cunha e como Antônio Prado, que também estão tendo assim excelentes projetos, alguns até da EMSTORT, em Flores da Cunha e Antônio Prado. Antônio Prado, que é praticamente a cidade mais simbolicamente italiana do Brasil. Ali nós temos nosso parceiro da Axten Hotéis, né? Exatamente. Que tem empreendimentos lá, né? Que a gente ajudou a desenvolver. E estão muito bem, graças a Deus. Né? E quando estava secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a gente tem uma expressão, uma ferramenta no marketing, Lene, que é chamado benchmarking. Tu te espelha naquele teu concorrente ou não concorrente que apresenta o melhor desempenho, os melhores indicadores.
Então, quando o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Santa Cruz, eu sempre olhava com muita atenção para Bento Gonçalves, para Erechim, que foi uma cidade que cresceu muito industrialmente nos últimos anos, né? E Bento conseguiu conciliar praticamente, né, o seu DNA industrial. A indústria continua muito forte em Bento Gonçalves, o turismo cresceu fantasticamente e a própria prestação de serviços, então, ela é bastante harmoniosa. E, de certa forma, Santa Cruz do Sul está indo nessa mesma direção, mantendo o seu DNA de cidade industrial. E também agregando o turismo, neste momento, o chamado turismo de eventos, mas com cada vez mais investimentos para aumentar a permanência do turista, seja ele o turista de experiência ou o turista de negócios, né? Então, através também de projetos, né? E tem outras regiões do estado do Rio Grande do Sul que também vêm apresentando com projetos, né, com uma assessoria especializada, né, buscando esse turismo de experiência. Nós estávamos falando até da cidade, por exemplo, de Ametista do Sul, né, que é dá para dizer assim, um dos novos destaques, né? E um novo destino, né? Um novo destino turístico, perfeito, né? Perfeito. Mas o Rio Grande do Sul tem uma cultura única e, então, essa projeção de crescimento, né? A partir de 2026, o estado do Rio Grande do Sul ele deixa de ter praticamente um crescimento da sua população, vai ser um estado cada vez mais maduro, né? Mas ele tem que aproveitar este desafio de continuar se desenvolvendo através da inovação, mantendo, né, o seu DNA, onde temos regiões onde a indústria de transformação ela tem níveis de excelência, né, internacional, e agregando, né, através da nossa cultura, através dos nossos belos destinos, né, esses destinos turísticos que já temos e agregando esses novos destinos turísticos. E como fazer isso? E aí é aquela questão. Muitas vezes as próprias prefeituras, né, elas muitas vezes não dispõem de pessoal técnico, ou esse pessoal técnico que ali está muito envolvido com aquelas com o dia a dia necessidades, né, da população diária, né? Isso. Eu falei dos seus engenheiros, dos seus arquitetos, muitas vezes recorrer a empresas especializadas, né, com notório saber, reconhecidos no mercado, para desenvolver planos de desenvolvimento, né, tanto na área, vamos chamar assim, do tradicional desenvolvimento econômico, industrial, comercial, mas também agregando muitas vezes estudos, né, sobre a sua capacidade logística, né, para trazer novos investimentos para o seu município, né, claro. E ver também o seu potencial, né, de turismo, né, porque é a indústria que praticamente é um lugar comum, é a chamada indústria sem chaminés. Então, e o Rio Grande do Sul tem um altíssimo potencial, cada vez mais reconhecido. Inclusive, Siquinato, como presidente, né, quando foste presidente da Associação Comercial, um dos destaques assim que tu tinha de importância era o fortalecimento do ecossistema, né? Também da questão de promover o desenvolvimento regional. E tu conseguiu atingir esses objetivos ali? Olha, a cidade de Santa Cruz, assim, sendo até redundante, ela tem assim tem um DNA da indústria de transformação muito forte. Ela foi escolhida no ano de 2024 a melhor cidade para morar no Brasil, ou seja, ela tem atrativos turísticos, né? E ela tem um charme especial que encanta a todos, né? Tem uma vida noturna, né? Ela tem uma gastronomia, Vlamir, talvez a melhor relação custo-benefício em termos de gastronomia, que é uma cidade praticamente quase há 100 anos acostumada a receber executivos das multinacionais que ali se instalaram, né? E através dos seus polos tecnológicos, né, ela está agregando também a indústria da inovação. Então, creio que nessas três frentes, né, obtivemos excelentes resultados. E esses resultados,
eles são assim atestados por uma métrica que eu sempre implantei até como efeito comparativo com os demais polos de desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, que é observando as 50 maiores empresas recolhedoras de ICMS, ou as 100 maiores, ou as 50 maiores ou as 100 maiores recolhedoras de ISS, para ver quantas empresas novas, né, em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, nós incluímos entre essas 50 ou 100 maiores empresas. Porque mesmo o turismo, Lene, o turismo só é bom quando ele é bom para as pessoas da cidade que nela vivem. Então, fundamentalmente, ele tem que produzir emprego e renda para os munícipes. Deixar um legado ali para essa comunidade. Né? Isso é algo que acontece muito na minha região, né? Sou de Santana do Livramento, divisa com o Uruguai. A nossa cultura lá, preservada do turismo, era muito a busca por compras no Uruguai, e esse turista não permanecia muito tempo ali em Santana do Livramento e Rivera. Hoje em dia mudou muito. Como Santana do Livramento também começou a desenvolver muito a sua parte turística, temos o Trem do Pampa, hoje em dia fazendo passeios lá. Temos também uma gastronomia muito enriquecida, como a Rainha da Ovelha, Santana do Livramento. A gente tem já essa busca que o turista também, ele vai fazer as suas compras, mas ele consegue também se manter mais tempo, apreciando as coisas que hoje em dia eles estão buscando, né? Esse turismo mais local, mais regional, da história, da cultura, porque mesmo a gente pertencendo ao mesmo estado, as nossas culturas são muito distintas umas das outras, né? E para a nossa região ali, como o Santana do Livramento já fica mais afastada de outras cidades, a parte logística ali, tu consegue ter alguma dimensão do que seria interessante a gente buscar dentro, né, daquela região para o desenvolvimento? Tu citaste bem o caso da tua cidade, né, Santana do Livramento. Sempre foi assim, teve como ponto forte a pecuária, ou a cultura do arroz, e nas últimas décadas, né, inicialmente de uma forma tímida, mas mais acentuada nos últimos anos, né, essa cultura do enoturismo. Exato. E casa com hoje o turista, ele está à procura de novas experiências, tá? Então, muitas vezes, esses novos destinos turísticos, eles exercem uma atração. Como transformar esses atributos que o município tem em emprego e renda, né? E aí, volto, né, de ter, muitas vezes, a municipalidade, a prefeitura, né, ter o apoio, né, de uma assessoria, de né, consultorias para desenvolver com mais rapidez esses potenciais turísticos. Perfeito. Além, por exemplo, de Santana do Livramento, por exemplo, que é um polo assim, né, de vinícolas, né? Algumas outras cidades ali também da fronteira. Nós temos ali também, próximo de Santa Cruz do Sul, nós temos a região de Encruzilhada do Sul, que é a chamada Serra do Sudeste. Então, hoje, Vlamir, os amantes do vinho, eles estão em busca de novos terroirs. Então, a Serra do Sudeste, né, aquela região ali de Encruzilhada, que parecia assim, uma região condenada, né? Aquela agricultura, aquela pecuária extensiva, um solo muito pedregoso. Praticamente, né? familiar. Então, aquele solo pedregoso, que era um problema no passado, ele passou a ser um ponto forte hoje para a instalação de novas vinícolas, né, e da olivicultura. E o clima também, né? Exatamente. Um clima, dá para se dizer, quase que único. Por isso que a Serra do Sudeste ela está sendo descoberta, né, para os sommeliers, né? Temos vinhos lá de Encruzilhada do Sul sendo vendidos nos principais hotéis e premiados, reconhecidos, né? Os principais concursos de vinhos no Brasil. Então, descobriu-se um potencial que estava ali adormecido, né? O azeite de oliva também, né? Pelo terroir. Exato. Hoje o mundo aí está carente, né? Porque houve uma frustração na colheita da oliva, na Espanha, Portugal, na Itália e tal. Então, hoje um dos destaques muitas vezes negativos, né, na chamada inflação é
a subida do preço do azeite. Uhum. E eu me lembro das palavras, por exemplo, da sabedoria do Randon. Ele, além de produzir maçãs lá em Vacaria, porque todas as maçãs há décadas atrás praticamente eram importadas da Argentina, sim, manzana. Ele também começou a plantar oliveiras porque ele descobriu que mais de 90% do azeite consumido no Brasil é importado. Então, olha o mercado que existe para a olivicultura brasileira. Então, essas regiões, como Santana do Livramento, como a região ali da Serra do Sudeste, ali, região do Encruzilhado do Sul, né? A região de Cachoeira do Sul, que tem azeites premiados, né? E de cidades também muito próximas, né? Premiados internacionalmente, tem um potencial, um altíssimo potencial de crescimento e de desenvolvimento. O que nos dá esperança, né, Vlamir, e certeza, melhor falando ainda, né, que o Rio Grande do Sul vai superar esses desafios que o destino nos impôs, né, e vai ter um novo desenvolvimento em cima não só da sua indústria de transformação, que vem se modernizando, sim, em cima da indústria da inovação e também desses novos terroirs aí que vão ainda criar novos destinos turísticos para o estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje a gente começou então uma nova etapa aqui no nosso podcast, né, o Pod Business da M-Stort, com a presença aqui sensacional, deu uma aula para a gente aqui de parceria público-privada e os destinos, né, que nós podemos ter aqui para frente. Desde já, Sequinato, eu e a Lene queremos te convidar a participar então dos próximos podcasts aqui. Com certeza. Que nós vamos trazer alguns prefeitos aqui para conversar sobre o que tem o município a oferecer, então, para os investimentos. Tudo isso que a gente acabou de ouvir aqui é uma aula maravilhosa do Sequinato. Então, Sequinato, queremos te convidar e, ao mesmo tempo, agradecer a tua presença aqui, certo? E, a partir de hoje, nós vamos começar a convidar os prefeitos para que eles venham aqui falar do seu município e o que tem de interessante nessas áreas, nesses municípios, que a gente pode levar as empresas para lá, que as empresas podem se estabelecer lá, enfim. Muito obrigado pela tua presença aqui. E espero que aceite o nosso convite, né? Muito obrigado, Vlamir, muito obrigado, Lene. E o convite aceito. E prometo que no próximo encontro, né, sim, a minha voz aí já vai estar um pouco melhor, aí, porque com essa canícula, sim, do verão gaúcho aqui, né, sem dúvida. Muitas vezes ela prejudica a nossa condição de voz. Mas foi um prazer enorme ter este belo encontro aqui com vocês e o encontro aí com essa qualificadíssima audiência da Stort TV. Obrigado, Sequinato. Pessoal, convidamos mais uma vez você que está nos assistindo a se inscrever ali no canal, né? E aí põe o sininho ali, as notificações, para você ficar sabendo de todas as novidades ali dos nossos business partners, né? Comentários, dicas, as vinícolas maravilhosas, tem vídeos de várias vinícolas ali, muito interessante. E o nosso Pod Business volta então a partir desse programa aqui, nós vamos ter alguns dos episódios aí com os prefeitos, então, no interior do estado, para falar dos seus municípios, ok? Obrigado, Lene, mais uma vez. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Nas redes sociais, também, claro. Sempre tem novidades ali. É verdade. Stort TV, então, e o nosso Pod Business volta com vocês. Obrigado pela audiência de todos. Pod Business, o podcast da M-Stort.